Olá, graça e paz, a paz do Senhor, meu irmão. Nesse vídeo eu quero mostrar para você um pouco sobre as automações e como elas podem ajudar você aí na sua igreja para ser uma ferramenta que vai auxiliar na sua otimização de tempo e acelerar os processos na sua igreja, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Matheus Diniz, eu sou pastor e missionário e atuo em missões desde 2014 e sou missionário integral desde 2017, servindo da melhor forma possível ao reino de Deus. E nesse tempo, servindo nas igrejas, eu vi que um dos grandes problemas que as igrejas têm hoje é conseguir ter vínculo com as pessoas que estão na igreja. Às vezes a igreja cresce de uma forma tão rápida e tão grande e se torna uma igreja com centenas e até milhares de membros e nós não conseguimos ter uma proximidade com todas as pessoas que vêm à nossa igreja. E esse contato com as pessoas fica cada vez mais difícil com a falta de tempo que nós temos. Nós vivemos em uma correria, né, frenética, onde nós não temos tempo para nada. E acaba que isso tem prejudicado muito as igrejas, isso tem prejudicado muito a liderança, porque nós não conseguimos ter um tempo com essa pessoa, nós não conseguimos ter uma proximidade com essas pessoas que estão chegando na nossa igreja. E pensando nesse déficit, nesse problema que nós temos vivido nas igrejas, principalmente com os visitantes, por mais que a igreja ela tenha um departamento de boas-vindas, uma recepção, diáconos na porta da igreja recepcionando os membros, a gente não consegue depois ter mais contato com essas pessoas. Às vezes não conseguimos ali anotar o nome e o telefone dessa pessoa, e aí pensando em solucionar esse problema, eu criei uma automação de recepção, uma automação que vai nos ajudar a se aproximar desses visitantes, que nós chamamos aí no marketing digital uma automação de onboard, uma automação de boas-vindas. Eu quero mostrar para você como que essa automação ela funciona e como ela pode nos ajudar. E isso, eu estou falando de apenas uma automação. Nós podemos usar várias automações na igreja que vão nos ajudar a aproximar dos membros da igreja, para que a gente tenha mais contato com quem está nos visitando, para que o objetivo central dessa automação não é só recepcionar, mas transformar esses visitantes em membros. E por mais que você pense assim, mas essa automação ela vai se passar por um humano, essa automação ela vai transformar, eu vou robotizar a nossa igreja? Não, não é nada disso. Essa automação ela vai aproximar os visitantes da igreja para que, então, essa equipe de recepção, a junta diaconal ou a equipe de boas-vindas da igreja continue depois dela. Então, a automação ela vai acelerar o processo de conexão da pessoa com a igreja, mas ela não vai substituir o humano, ela não vai substituir a pessoa física, né? Palpável, esse calor humano, a automação ela jamais vai conseguir fazer isso. Mas ela vai ser um auxílio para nós, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui na tela, como que essa automação pode nos ajudar. E eu quero mostrar para você aqui a demonstração de como ela vai fazer isso, tá bom? Então, aqui eu estou dentro da plataforma, que é o ManyChat, que é uma plataforma que nós vamos poder integrar tanto o Instagram como o WhatsApp da igreja para que a automação funcione. Você pode virar para mim e falar, mas Matheus, eu não quero usar essas plataformas, eu não quero linkar essa automação no Instagram ou no WhatsApp da igreja. Tem como a gente fazer isso externamente? Tem, tá bom? Tem como sim. Só que eu aconselho a gente usar tanto o WhatsApp ou o Instagram, porque vai trazer um resultado melhor dessa automação, tá bom? Então aqui, ó, que legal que você aqui, que legal ver você aqui com a gente, queremos muito saber o que você achou do culto aqui na igreja, coloquei aqui XPTO. A pessoa vai clicar no botão, podemos saber a sua opinião? Claro. Como você nos conheceu? E antes que você me pergunte, todas essas respostas vão ser armazenadas em uma planilha, onde essa equipe de boas-vindas, junta diaconal, recepção da igreja, vai ter acesso a ela com todas essas informações. Então, primeiro aqui a gente perguntou o nome, tá bom? Então, por isso que eu já coloquei aqui, ó lá, Marco Aurélio, porque essa pessoa já me respondeu o nome, tá bom?
Como você nos conheceu? Um amigo ou um familiar, internet, rede social, de outra forma. Então, a pessoa respondeu internet ou rede social. Se ela colocou de outra forma, eu vou perguntar para ela qual foi essa outra forma e eu vou salvar essa resposta dela, beleza? Que legal. E o que mais você gostou? Ah, e outra coisa, se ela respondeu aqui um amigo ou familiar, eu vou fazer uma outra pergunta para ela para mim saber quem foi a pessoa, tá bom? Com o nome do membro da igreja que indicou, ou né, uma pessoa que indicou essa igreja, esse amigo ou familiar. E aí eu vou armazenar essa informação também, beleza? Que legal. E o que mais você tem gostado do culto, né? O que mais tem gostado? O que mais você gostou do culto? Então, o objetivo dessa automação, eu acabei de cometer um erro. Eu devia ter te falado como essa automação vai ser acionada. Então, vamos lá, vamos voltar lá. Essa automação ela vai ser acionada por um QR Code que nós vamos colocar ou no boletim da igreja, essa igreja tem boletim, ou no data show da igreja, lá no final do culto, quando a gente for falar com os visitantes. Você que é visitante, seja muito bem-vindo. Aponte a câmera do seu celular aqui nesse QR Code, que nós queremos te conhecer melhor. E a pessoa vai lá, lê o QR Code e aciona essa automação e começa aqui nessa parte que eu comecei mostrando para você. Ou então a gente pode colocar num banner na recepção da igreja para a pessoa ler esse QR Code no final do culto, antes dela ir embora. Então, por isso, a gente pergunta para ela, o que você mais gostou aqui na igreja? O que você mais gostou no culto aqui da nossa igreja? Aí nós perguntamos se foi o louvor, a pregação, como ela foi recebida pela equipe de boas-vindas, se foi o louvor e a pregação, louvor e como ele foi recebido, a pregação e como foi recebido, ou gostei de tudo. A gente armazena essa informação. Agora, gostaríamos de saber o que te levou a visitar a nossa igreja. Teve algum motivo específico? E aqui ela vai escrever. Aqui o Marco Aurélio, que estava testando aqui a automação, ele escreveu o teste. Mas a pessoa poderia ter colocado qualquer coisa, porque eu quero me aproximar de Deus, e qualquer texto que ela colocar aqui, eu vou armazenar também essa informação. Bacana, estamos muito felizes em te conhecer. Você tem alguma dúvida sobre a nossa igreja que podemos estar te ajudando agora? Sim, quero, né? Sim, quero tirar alguma dúvida ou não, obrigado. Se ela responder não, obrigado, ela já vai para o final da automação que nós vamos mostrar daqui a pouco. Se ela fala sim, quero, sobre qual assunto é a sua dúvida? É a nossa doutrina? E aí a gente vai colocar aqui explicando qual a doutrina da sua igreja, o batismo, como que é o batismo aí na sua igreja? A gente vai colocar essas informações aqui para o visitante saber. Se ela colocar aqui horários dos cultos, se a sua igreja tem culto todo domingo, ou domingo e quarta, tem domingo, terça, quinta, a gente vai colocar aqui também. Ou outros assuntos. E aí, outros assuntos, a gente vai colocar aqui, a gente pode criar várias respostas em relação à pergunta que essa pessoa colocou. Então, digite em poucas palavras sobre o que você gostaria de saber. E aí, uma observação: com essa opção é possível a gente criar diversas respostas inteligentes que detectam palavras-chave e respondem de acordo com isso. Tá bom? Então, aqui eu coloquei uma planilhazinha mostrando que, dependendo da palavra, da frase que a pessoa coloca ali, a gente consegue acionar uma resposta inteligente para ela. Beleza? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Sim, não, obrigado. A pessoa colocou sim, e aí ela voltou e colocou aqui horários dos cultos. Então, nossos cultos acontecem, aí eu vou colocar aqui o dia, a hora, tudo certinho, para a pessoa poder ir em outros cultos. E aí depois eu ainda pergunto, depois de eu trazer todas as respostas, eu pergunto, eu posso te ajudar em mais alguma coisa? Sim ou não? Colocou não. Perfeito, esperamos ver você novamente em nosso meio. Abraços. Para finalizar nossa conversa, quero te apresentar com uma imagem personalizada para você postar e guardar de recordação. Então, o que é isso aqui agora? Nós vamos gerar uma imagem personalizada para o nosso visitante, onde vai ser colocada a foto dele e o nome dele e também o que ele mais gostou. Nessa imagem personalizada, e a gente vai liberar para ele. Com essa imagem, ele pode postar, como a gente colocou aqui, para você postar, ou ele pode só guardar de recordação. Aqui, aguarde, sua imagem está sendo gerada. E olha aqui a imagem. Olha só que legal. A imagem tem o nome dela. Aqui a gente vai colocar aqui, ó, eu, fulano de tal, né, aqui Marcos Aurélio, visitei a igreja XPTO, né, o nome da sua igreja. A gente vai adicionar a foto de perfil dele, por isso que é legal a gente usar essa automação no Instagram,
porque a gente vai conseguir capturar a imagem. Se, digamos, que você coloque essa automação no WhatsApp, a gente vai pegar a foto do perfil do Instagram, do WhatsApp dela, ou se de tudo a gente não conseguir pegar essa imagem, a gente vai pedir ela para enviar. Fala, olha, faz o seguinte, para gerar essa imagem eu preciso de uma foto sua e eu não consegui pegar a sua foto do perfil aqui. Tem como você me mandar uma foto sua bem legal? Pode ser inclusive essa foto do seu perfil. E aí, a gente ainda escreve aqui embaixo, e eu amei, e aqui o que o Marco Aurélio respondeu, ele falou que gostou de tudo. E aí, ficou aqui, gostei de tudo. Então, essa imagem personalizada vai trazer uma proximidade, um senso de pertencimento muito legal para essa pessoa. E além dela poder divulgar a igreja dela com essa imagem que a gente gerou aqui. Deixa eu achar ela aqui para você. Aqui, essa imagem. E aí a gente ainda coloca aqui, ó, esperamos que tenha gostado, que o Senhor te abençoe, forte abraço. Aqui, essa automação é uma demonstração de automação, por isso que tem aqui, ó, automação encerrada, tá bom? O que acontece aqui? Deixa eu voltar aqui para mim. Com essa imagem personalizada e com toda essa automação, todas as informações que a pessoa trouxe para nós, elas vão ser armazenadas em uma planilha. Com essa planilha, como eu falei, a equipe de recepção, equipe de boas-vindas vai ter acesso a essa planilha e vai poder entrar em contato. Por quê? Porque nessa automação nós vamos pegar o nome da pessoa e o WhatsApp dela e vamos trazer as informações de como ela chegou até a igreja. Então a equipe de boas-vindas com essas informações vai mandar um WhatsApp para a pessoa, fala, olá fulano, tudo bem? Olá Marco Aurélio aqui, né, o exemplo que eu dei. Olá Marco Aurélio, eu sou da igreja XPTO e eu quero marcar um café com você, eu quero te conhecer, eu quero saber se você ficou com alguma dúvida em relação à igreja, você quer saber mais alguma coisa, você já frequenta alguma igreja, então aí entra a pessoa humana, né, o atendimento humano com essa pessoa. Essa automação vai nos ajudar muito a aproximar e até tornar esse visitante um membro da igreja. Primeiro, a igreja ela tem um grande problema que ela demora muito para se atualizar em relação às tecnologias. Você já percebeu isso? Eu espero que a sua igreja não demore. E aí, você já vai estar com a sua igreja totalmente conectada, porque a igreja tem uma automação de boas-vindas. A gente pode, por exemplo, se você é o pastor da igreja, a gente pode criar uma agenda automatizada para que, através dessa agenda, a gente possa automatizar o agendamento dos aconselhamentos ou discipulado. Então, a gente consegue criar uma agenda online e usar uma automação para que a pessoa não precise mandar uma mensagem ou para a secretária da igreja ou para o pastor da igreja, para que ela agende aí um aconselhamento ou um discipulado, porque a automação ela já pode fazer isso. Ela vai gerar, né, da mesma forma que geramos um diálogo aqui de boas-vindas, a gente gera um diálogo para que a pessoa agende o seu aconselhamento ou o seu discipulado. Então, as automações, elas podem nos ajudar muito. A gente pode automatizar e-mails, também e-mails de boas-vindas para a igreja. A gente pode criar automações no Instagram da igreja para que, se a pessoa escrever uma palavra-chave, né, digamos aí, culto, se a pessoa, você quer saber os dias dos cultos da nossa igreja? Escreve culto aqui nessa postagem aqui. E aí a gente cria uma automação por mensagem no Instagram, para que a pessoa saiba os dias de culto, o endereço da igreja, são N automações que nós podemos criar para que a sua igreja esteja mais conectada e acelere os processos. Você não precisa mais de um funcionário, de uma pessoa ali pagar um salário, né, registrar uma pessoa na CLT e ter todos os custos empregatícios de uma pessoa, se a automação ela pode fazer isso para nós. Então, com as automações, a gente pode eliminar possíveis problemas em relação à contratação, funcionário e outras coisas, porque as automações elas vão poder fazer tudo isso para nós. Então, você não precisa mais contratar uma pessoa para ficar mandando mensagem, para ligar para os visitantes da igreja, para fazer todos esses processos que geram custos para a igreja. Com as automações, a gente reduz esses custos.
a gente reduz toda essa parte burocrática do CLT, a gente reduz a necessidade de uma pessoa para executar essa tarefa de gerar os boas-vindas da igreja. A automação ela vai fazer isso para nós. E se você quer saber mais como as automações podem te ajudar, ajudar a sua igreja a ser uma igreja mais conectada, a ser uma igreja mais uma igreja com mais informações no meio virtual, Instagram, Facebook, WhatsApp, fale conosco. Se você quer saber mais, eu quero apresentar para você agora a nossa metodologia de trabalho, que é o Auto Church, que é a metodologia de automações que eu quero mostrar para você agora, tá bom? Então, essa é a nossa proposta de automações para a gente automatizar a sua igreja. Se você quer ter acesso a esse documento, eu posso estar disponibilizando ele para você, tá bom? Então, é com grande entusiasmo que apresento a você a nossa proposta exclusiva de automações desenvolvida sob medida para elevar a experiência dos visitantes e membros da sua amada igreja. Em um mundo cada vez mais conectado, reconhecemos a importância de construir laços significativos e facilitar a integração de todos que cruzam as portas da nossa comunidade. Com uma abordagem inovadora e focada em resultados, nossa proposta visa não apenas automatizar processos, mas também cultivar relações genuínas que fortalecem os vínculos aí da sua igreja. Quem nós somos, se você ainda não me conhece, né? O Resenha do Café é uma agência estratégica de automações. A nossa missão vai além das automações. Somos impulsionados pelo compromisso de fortalecer vínculos e criar experiências significativas. Acreditamos que a tecnologia, quando aplicada com propósito, pode acelerar transformações. Nossa motivação é criar soluções que vão além da tecnologia, construir relações autênticas na sua igreja e utilizamos as automações estratégicas para otimizar processos, proporcionar mais tempo disponível para o que realmente importa, que são as pessoas. Você não precisa mais focar nas suas demandas, né? E eu sou o fundador. Meu nome é Matheus Diniz, eu sou estrategista digital, especialista em automações e trabalho com tecnologia desde os 14 anos, quando entrei numa empresa na área de TI, na tecnologia da informação, como menor aprendiz. E desde os meus 14 anos eu venho trabalhando diretamente com tecnologia. E desde 2020 eu atuo diretamente no marketing digital. Sou cristão desde a minha infância, me tornei missionário e desde 2017 sou missionário integral. E encontrei no marketing digital a oportunidade de sustentar a minha família na missão. Ao ver que as igrejas sempre demoravam para se atualizar em meio à tecnologia, vi a chance de ajudar elas nesse processo através da minha área de trabalho, que são as automações. Então, a metodologia Auto Church, nós acreditamos em uma abordagem clara e eficaz para impulsionar a transformação digital da sua igreja. Nossa metodologia, em 3 passos, é projetada para orientar, implantar e otimizar, garantindo resultados tangíveis e duradouros. Então, o nosso objetivo de orientar, então a gente inicia compreendendo a essência da sua igreja, identificando os desafios que ela tem e as oportunidades para a gente personalizar as soluções. Então, primeiro a gente precisa entender como que a sua igreja é, como que ela funciona e como que as automações podem acelerar o processo. Como eu falei, a automação que eu mostrei para você é uma das automações que nós podemos fazer na sua igreja. Depois da gente compreender tudo isso, a gente vai implantar. Com uma estratégia personalizada em mãos, nós implantamos as automações necessárias, garantindo uma transição suave e eficiente. E depois disso, a gente otimiza. A transformação ela é contínua, nós otimizamos constantemente nossas soluções, ajustando-as para atender às necessidades em evolução da sua igreja. Então, por isso, nós otimizamos sempre. Surgiu uma demanda que dá para a gente otimizar, que dá para a gente automatizar ela, a gente vai otimizando e adicionando ela nas automações da sua igreja. Então, os nossos produtos, nós criamos as automações personalizadas, usamos inteligência artificial nas automações e nós integramos essas automações com o site, com as suas redes sociais. E transmitimos também com segurança cibernética avançada. Então, tudo é armazenado de forma segura, sem risco de ataques, sem risco de qualquer problema online, através dessas automações.
Então, as principais soluções que nós podemos já de cara implantar nas automações na sua igreja. Então, primeiro, a integração de visitantes, que é a automação que a gente apresentou. As redes sociais impactantes, então nós podemos criar automações nas redes sociais da igreja para acelerar esses processos com um atendimento acolhedor. Então, nós podemos criar uma central de atendimento no WhatsApp da igreja com um atendimento acolhedor e já direcionando para cada departamento da igreja, para que nós não precisamos perder tempo querendo saber o quê, porque a automação ela já pode fazer isso para nós. Então essas são as principais soluções que de imediato nós podemos fazer e outras vão vir durante o tempo. Aqui eu quero mostrar para vocês 3 projetos de sucesso que nós já criamos e nós já atendemos. Então, começando pela Chay Clemente, ela é influenciadora digital no mercado de renda extra através de afiliados, e depois da gente usar as automações, de implantar as automações nas redes sociais dela, ela teve um aumento de 100% de vendas já no primeiro mês, né, porque ela conseguiu automatizar o atendimento das redes sociais dela, tanto com o Instagram e o WhatsApp, e conseguiu acelerar o faturamento dela, conseguindo atender todo mundo de forma automatizada, que era uma demanda que ela já tinha. Ela tinha 50 mil seguidores quando a gente começou, hoje eu nem sei quantos mil seguidores ela tem, e ela não conseguia responder todos os comentários, responder todo mundo no inbox, responder no WhatsApp. Então, com as automações, ela conseguiu acelerar isso e atender todo mundo. Por isso, ela dobrou o faturamento. A Docei Doceria, ela aumentou em 70% de faturamento quando a gente automatizou o WhatsApp dela de pedidos. Então, a pessoa mandava um WhatsApp para a empresa para fazer um pedido de cookies, né? A Docei é especializada em cookies gourmets, e lá no Rio de Janeiro, e aí ela conseguiu automatizar esse atendimento e aumentar de uma forma que a automação, só para você entender, a pessoa mandava ali que queria fazer um pedido, o WhatsApp dela estava todo automatizado. Então, a pessoa, pelo WhatsApp, já recebia o cardápio, já mandava qual o pedido que ela queria, e a dona da Docei, né, a empresária responsável por ela só recebia o pedido pronto no WhatsApp dela. E aí, já com o endereço, com a quantidade, se já havia sido pago ou não, porque nós automatizamos todo o WhatsApp dela. E o terceiro caso de sucesso é o Estúdio Bárbara Assad, que é especializado em depilação, limpeza de pele e design de sobrancelhas. Então, nós criamos uma automação para fazer o agendamento. Ela já estava, antes de fazer a parceria conosco, ela estava querendo contratar uma secretária só para fazer o agendamento das clientes, porque ela não estava conseguindo fazer os agendamentos. E aí, com as automações, nós conseguimos automatizar o processo de agendamento, que foi até uma das automações que eu falei, que é a automação de agendamento, de aconselhamento, de discipulado. Então, foi esse mesmo processo de automação que nós fizemos no Estúdio Bárbara Assad e acelerou os agendamentos dela de forma automatizada também. Ela só recebe um WhatsApp no WhatsApp dela, falando qual o nome da cliente, qual o procedimento com a data e a hora marcada já para ela. Então, isso acelerou muito os agendamentos dela. Então, os nossos diferenciais de mercado, nós temos expertise técnica e conhecimento especializado. A nossa abordagem é centrada no cliente e orientada para soluções, entrega de inteligência ao invés de apenas um braço operacional. Então, nós vamos marcar reuniões mensais. Todo mês nós teremos reuniões para alinhar as automações, para criar novas automações se for necessário. Conhecimento de processos internos da igreja, além do marketing, que eu já tenho. Por quê? Porque como eu sou pastor, eu estou dentro de uma igreja, eu entendo como é o funcionamento, como que funcionam os processos internos de uma igreja. Então, esse é um diferencial gigantesco, porque se você for contratar uma pessoa para fazer esse serviço para você, que não sou eu, não querendo me vangloriar por isso, mas essa pessoa, se ela não é do meio cristã, ou se ela é do meio cristã, mas não é da liderança da igreja, ela não vai entender como é os processos internos. Então, isso eu já tenho por já estar dentro de uma igreja desde a minha infância. E além de ter uma atenção ao longo do processo e um suporte contínuo que nós vamos prestar. Eu não sou só eu trabalhando no Resenha do Café, nós somos uma agência, nós temos outras pessoas que também vão cuidar das suas automações.
Então, quais que são as etapas do processo? Nós vamos analisar o processo, vamos fazer o desenvolvimento e a validação do setup. O que é o setup? É os primeiros passos, o que a gente precisa fazer para iniciar. E depois a gente começa a fazer e vai validar esse setup, né? Vai finalizar ele. O assessoramento estratégico e operacional contínuo. Então, a terceira etapa é, depois que a gente implantou o setup, implantamos as automações, a gente vai ter um assessoramento estratégico e esse operacional contínuo. Então, como que funciona a metodologia Auto Church? Primeiro, nós vamos fazer o setup, que é a primeira implantação das automações. Então, desenvolver o plano de ação, ajustar os gargalos, aproveitar oportunidades ocultas, se é que existe alguma, identificar quais processos devem ser automatizados, contratação de ferramentas, né, que a gente vai precisar contratar as ferramentas, você não precisa se preocupar, são ferramentas baratas, né, de um custo muito baixo mensalmente para o benefício que ela vai trazer para você. Então, nós iremos contratar as ferramentas para você, algumas delas nós temos preços promocionais por ter parceria com a ferramenta. A gente vai desenvolver todas as automações de setup, tudo que diz respeito às automações será desenvolvido pela nossa equipe. Revisão e teste de automações, nós vamos revisar e testar todas as automações antes de colocá-la em produção, antes de estar validada. Análise das copies, o que são as copies? Os textos que vão ter nessas mensagens, em tudo que nós vamos automatizar. Então, nós vamos fazer a revisão de copies da estrutura completa para obter os melhores resultados. Nós vamos fazer o planilhamento de todos os dados via Google Suite, tá? Que é as planilhas do Google. Depois disso, depois de ter implantado o setup das automações na sua igreja, nós vamos para o assessoramento, que são calls mensais, para a gente identificar quais ações devem ser tomadas para melhorar os resultados, otimização das automações, grupo de acompanhamento, né? Grupo de acompanhamento no WhatsApp. Então, é um grupo comigo e com a minha equipe para tirar dúvidas. O tempo máximo de resposta é de um dia útil. Desenvolvimento de novas automações. Tudo que diz respeito às automações será desenvolvido pela nossa equipe. Então, automações de WhatsApp, Instagram, integração de e-mail marketing, inserção de dados na planilha no Google Suites. Então, nós trabalhamos dessa forma, com um setup inicial e um assessoramento mensal para que as suas automações nunca parem de funcionar e a gente continue desenvolvendo novas automações para otimizar o tempo aí da sua igreja e as automações possam acelerar esses processos. Quanto custaria contratar uma equipe, né? Se a gente fosse analisar quanto que fosse para contratar uma equipe para fazer todo o trabalho que nós vamos fazer, então uma equipe com um estrategista digital, que é a minha função, eu sou estrategista digital, normalmente essa pessoa cobraria aí 50% do faturamento mensal. Como a gente está falando de igreja, não faz nem sentido, isso aqui é em relação a produtos do marketing digital, tá? Gestor de automações, quanto que custa um gestor de automações para você contratar ele para a sua igreja? No mínimo R$5.000. Um Customer Success, que é uma pessoa responsável pelo sucesso do cliente ou sucesso dos seus membros da sua igreja, o salário dessa pessoa seria R$2.000. Um gestor de e-mail marketing, se nós formos usar e-mail marketing, ficaria em média de R$2.000 o salário dessa pessoa. E um analista de dados, que é todo esse processo que nós também fazemos de análise de dados, ficaria em R$5.000. Então, só para você entender qual o valor desse custo todo para ter tudo que nós vamos entregar para você numa parceria para fazer a metodologia Auto Church, e se fosse para você contratar por fora, cada um desses funcionários ficaria, no mínimo, R$14.000 por mês. E aí não faz nem sentido, né? Qual a igreja que vai investir R$14.000 em aí 3, 5 funcionários? Nenhuma igreja teria condições disso. Não faz nenhum sentido. Mas pode ficar tranquilo que não chega nem perto disso, que nós vamos fechar uma parceria com a sua igreja para obter esses resultados e não vai ser nem metade disso aí que nós vamos cobrar para estar fazendo esse serviço para você mensalmente. Pode ficar tranquilo que nós vamos chegar lá daqui a pouco. Antes disso, eu quero trazer plausibilidade de sucesso. Então, a nossa experiência em rotina e funcionamentos de igreja, isso vai ajuda muito. O cruzamento da experiência entre clientes que faturam juntos múltiplos 7 dígitos mensais.
Então, nós temos clientes da nossa agência que já faturam múltiplos 7 dígitos mensais usando as automações. A implementação será sua para sempre, né? Toda a implementação das automações, ela é sua, né? Basta pagar uma taxa de transferência de R$ 500, que é uma taxa por quê? Porque nós vamos usar o nosso servidor para criar as suas automações. Então, mas as automações, elas são suas. Se amanhã a gente encerrar o contrato, você vai pagar apenas uma transferência de R$ 500 para transferir elas para o seu servidor web, tá bom? Auxílio estratégico para a criação de novos produtos baseado em demanda e auxílio e suporte na identificação de oportunidades, isso em relação às automações. E detalhe, você não vai precisar investir nada em tráfego pago ou em equipe, né? 0% de investimento em tráfego pago. E eu tenho provas dos nossos clientes que já aumentaram de 50% a 70% de aumento de comparecimento aí na sua igreja. Então, isso vai ajudar muito para que mais pessoas venham, porque todas as tecnologias que nós vamos usar, querendo ou não, vão ajudar e muito a acelerar esse processo. E também nós temos aqui a experiência dos nossos clientes que já faturam, somando todos eles, 7 dígitos mensais. E aí, eles aumentaram de 50% a 70% de faturamento usando as automações. Quais os bônus que você vai ter se você entrar hoje na metodologia Auto Church, tá bom? Então, nós vamos revisar o seu processo de boas-vindas para estruturação de melhorias. Só isso, só essa revisão do processo e sugestão ficaria em torno aí de R$ 5.000 para fazer esse treinamento, né? Sugestão de nossos processos, né? As sugestões dos nossos processos para a sua equipe de boas-vindas gerar mais resultado. Isso aqui, eu também cobro esse valor para fazer essa revisão e essa sugestão para a equipe comercial, empresarial, e é esse valor, R$ 5.000. Então, nós vamos também dar um treinamento para a sua equipe de boas-vindas, que custa R$ 5.000 esse treinamento em grupo, com toda a sua equipe, explicando exatamente como utilizar a metodologia Auto Church para impulsionar absurdamente os seus resultados. E ainda nós vamos gravar esse treinamento para que você possa mostrar para as outras pessoas, para quem não pôde participar no dia desse treinamento, tá bom? Nós vamos analisar os seus processos internos. Somente essa análise ela custa R$ 3.500. Nós vamos dar ela de bônus. A gente vai encontrar possíveis pontos de otimização e também de automatização. Então, nós vamos analisar todos os processos internos da sua igreja e vamos ver o que nós podemos otimizar e o que nós podemos também automatizar. Planilha de metrificação de visitantes e membros, mais o processo de como usar. Então, essa planilha que vai ter todos os dados de todos os visitantes, também pode ter todos os dados dos membros da sua igreja. Nós vamos dar um treinamento de como você pode utilizar essa planilha, como a sua secretária, a secretária da igreja, ou a equipe de boas-vindas da igreja, como eles vão poder usar essa planilha. Tá? Planilhamento que eu utilizo internamente na igreja para metrificação de visitantes e membros. Então, essa planilha é a mesma planilha que nós usamos na nossa igreja, você vai ter acesso. Então, somando tudo isso que você vai ter de bônus, são em média aí R$ 15.500 em bônus para você somente nesse momento aqui. Somente nessa oportunidade que nós estamos tendo aqui para passar para você. Então, imagina, R$ 15.500 que a gente está liberando de bônus para você, que vai ajudar e muito na sua igreja. Então, você deve estar se perguntando qual o valor que vai ficar tudo isso. Mas eu quero te dar um alerta que não vai ficar muito caro. Só que eu preciso, primeiro, te conhecer melhor, conhecer um pouco mais da sua demanda, para eu te passar um valor que fique justo para você e que fique justo para mim. Não se preocupe, não chega nem na metade aí. Só dos bônus, que são R$ 15.500 em bônus, isso não vai ficar, o valor que você vai pagar mensalmente não fica nem metade disso, tá bom? É um valor justo, tanto para você quanto para mim também. Como que funciona a nossa cobrança? Vamos dizer assim, nós cobramos um valor pelo setup, que é a parte mais trabalhosa que nós temos, né? Que é o que eu expliquei para você ali, a parte de setup, que é desenvolver todas as automações, testar ela, implementar, deixar elas já funcionando. Nós cobramos um valor pelo setup, nós cobramos um valor pelo assessoramento mensal. E esse valor do assessoramento mensal é um valor bem abaixo só dos bônus. Os bônus ficam em 15 mil
só os bônus. E esse assessoramento mensal, eles não vão ficar nem 5 mil, vai ficar bem abaixo disso. Só que primeiro eu preciso saber de você, conhecer você, ter essa proximidade para mim cobrar um valor justo para você e um valor que fique justo para mim, para que a minha equipe trabalhe juntamente com a sua igreja, tá bom? Fica aguardando o seu contato. Bem aqui abaixo desse vídeo tem o link para você me chamar no WhatsApp. Então você pode me chamar que nós vamos estar tendo uma conversa explicando para você melhor as automações e como nós vamos implementar elas e também já te falando o valor para que seja um valor justo para você, tá bom? Eu fico aguardando o seu contato. Um forte abraço.